Nós vamos falar hoje sobre autoridade espiritual. Esse, de fato, é o nosso tema central, né? Porque, afinal de contas, tudo deriva do Espírito. Mas a gente vai buscar aqui a definição disso hoje e buscar no Senhor mesmo assim viver. E em nome de Jesus, até aí às 6h30, como sempre, Deus nos dará graça e nos fará viver essa palavra. Então vamos orar em nome de Jesus. Bom dia, Helena. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus Pai de amor, eu quero começar essa manhã agradecendo. Agradecendo, Senhor, por tudo que nós já vivemos, por aquilo, Senhor, que foi derramado sobre a nossa vida nessa semana, palavras, ensinamentos, Senhor, inspirações que são tão preciosas e que só podem ter uma única fonte, o Teu Espírito Santo. Pai amado e querido, que nesse encerramento a nossa mente se abra e as palavras se fixem, fiquem presas aos nossos corações, porque a Tua palavra nos ensina a inculcar aquilo que nos traz esperança. Por isso, o salmista diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que em nome de Jesus nós tenhamos em nossa memória viva a palavra, o incentivo, a força do Espírito Santo. Que nada se perca, Senhor, e que em nome de Jesus, em uma capacidade sobrenatural, nós possamos viver dias memoráveis na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você que está me assistindo pelo YouTube com essa palavra já gravada, eu quero te dizer que é um período e é um tempo que nós passamos aqui excepcional e que essa gravação e essas palavras que você está recebendo, elas foram produzidas em um tempo de jejum, de busca incessante e de muita oração, pregadas às 5h43 da manhã. E você também pode fazer parte disso. Só clicar aqui embaixo, ó, que tem aí um link que vai te levar para um grupo que no próximo desafio você vai estar com a gente de madrugada. Amém? Bom, vamos seguir aqui então, fazendo um review breve do que Deus nos deu. Que dias preciosos, né? Dias preciosos que nós tivemos. Nós passamos aí pelas definições, falamos no início da semana de autoridade, do conceito dela, definimos governo, lemos juntos e oramos juntos o Pai Nosso, que eu quero fazer agora. Novamente, vamos orar juntos o Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus diz: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Orando o Pai Nosso, nós passamos então, durante a semana, a falar dele. E na terça, quarta e quinta-feira, usamos o Pai Nosso como a base, né? A base para as nossas pregações. Assim a gente entrou primeiro na autoridade existencial, não é? Falamos sobre ela, do poder de existir, de pertencer, de ser percebido. Depois entramos na autoridade moral. Falamos sobre isso, em como nós exercemos essa autoridade, requeremos o nosso direito,
em como nós nos comportamos e não impomos. Temos o direito de viver por aquilo que é a nossa condição de fé. E, por fim, ontem nós falamos sobre a autoridade do tempo, que é a temporalidade, né? E definimos aqui não só o conceito de eternidade, mas foi para mim ontem muito especial e muito poderoso, muito profundo o que o Senhor nos entregou. E hoje nós vamos falar então por autoridade espiritual. Vamos lá? Vamos começar falando de autoridade espiritual? É simples definir, ao mesmo tempo complexo de entender, né? Porque veja só, a gente tem o hábito de falar assim, tá, ok, mas eu quero saber na realidade, né? Na vida real, como é que isso acontece? Deixa eu repor meu café aqui. Já fez café? Pois é, minha garrafinha verde aqui, ó. Vamos completar a xícara. Ó, glória. Não fez café ainda? Eu já fiz às 4h30. Aleluia. Já tá até... né? Então, servidos, Deus abençoe. Então, assim, vamos lá. Qual é a vida real? Né? Se o reino espiritual é eterno, e o reino da carne, o reino carnal, é temporal, tem um tempo definido. Se no mundo real, que a gente chama de real, o humano, tem começo, meio e fim, tem tempo determinado para todas as coisas, e a gente sabe que mais cedo, mais tarde, um dia, a nossa história se finda aqui na Terra, ok? E no mundo espiritual está a eternidade, o Senhor é o Alfa e o Ômega, ou seja, a plenitude, o início e o fim, sempre existiu. Nós lemos aqui João, capítulo 1, que fala que o princípio era o verbo estava com Deus, nada se fez sem ele, ou seja, sempre esteve presente. Então qual é o mundo real? O mundo real é o carnal ou o mundo real é o espiritual? Né? Eu não tenho resposta para isso, né? Eu tenho a minha opinião. Agora, eu creio e entendo que ambos são reais. Mas nós paramos para pensar e nós definimos o que é real, o que é palpável, né? O que eu posso pegar. Estou com uma caneta aqui, a famosa Bic 4 cores, que eu adoro usar, que eu gosto de colorir tudo que eu escrevo, né? Então, é real, estou com a caneta na mão. Mas se eu não tiver isso aqui, que é material, eu posso dizer, não, é irreal, é imaginário, é intangível, não é possível, né? É só no ambiente do pensamento, é utópico, e a gente vai dando palavras, definições, adjetivos para aquilo, né? Que a gente diz não ser real, né? Bom dia, Elisete Fiore. Quanto tempo, né, querida? Bem-vinda. Deus abençoe ricamente a sua vida. Gratas memórias da nossa amizade. Elisete, para quem não sabe, né, é a corretora de imóveis que me apresentou a igreja o prédio da igreja em Rude Ramos, no ano de 2005, né? Tô falando aqui gratas memórias, para quem que o bicho está agradecendo, né? E com ela nós vivemos uma grande história ali de poder, de superação. Deus nos deu aquele imóvel que era uma oficina, né, de uma grande marca de automóveis, se transformou numa igreja, ficamos lá por muito tempo e hoje continua sendo uma linda igreja do meu irmão e querido amigo pastor Oswaldo, da Além do Véu, né? Desde o dia que nós botamos o pé lá, o prédio foi consagrado e até hoje é uma casa do Senhor. Então, voltando aqui ao nosso tema, né? Muitas memórias. O mundo espiritual,
ele define domínios, ok? A gente combinou e entendeu aqui que é um domínio, o governo significa autoridade. Autoridade e governo andam pares, lado a lado. Sem governo não há autoridade, sem autoridade não há governo, ok? E o governo, ele é imposto por leis, ele é desenhado por conjunto de regras e leis, certo? Então uma autoridade, ela se define por leis. E por isso Deus deu aos filhos de Israel leis, né? Deu leis, princípios e preceitos espirituais, ok? E quando Jesus viveu na terra como homem, ele disse o que sobre a lei? Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Olha só, não vim revogar, eu vim cumprir. E todo mundo esperava uma revolução humana, carnal. E Jesus vinha trazer uma revolução espiritual. Todos esperavam um grande lutador, porque a humanidade à época estava cheia dessas histórias, né? Cheia dessas histórias. O tempo humano que Cristo se manifestou como homem era um tempo de muitas guerras, e era um tempo que grandes homens se levantavam. A Bíblia é cheia dessas histórias de conquista, é claro, todos aqui, quem lê a Bíblia sabe, ela tem todo um conjunto de valores e histórias de conquistas, mas a história nesse intervalo de tempo, ela era assim, de homens notáveis que se lançaram pelo mundo e levantaram grandes impérios em todo o mundo conhecido. Então, a expectativa humana de um governo novo era de um novo homem notável, né? E ali, alguns séculos antes de Cristo, a gente tem a história de Alexandre o Grande, né? Que era um homem que combatia veementemente, né, os ideais daquilo que era o domínio à época, né? Ele era ali da região da Macedônia, e ele foi o grande conquistador grego. A influência grega à época era gigantesca, né? Depois de Alexandre o Grande, a influência grega tomou o mundo. A língua grega à época virou como é o inglês hoje, uma língua universal. Muito do Novo Testamento foi escrito em grego, né? Porque era a língua que dominava o mundo. Existiam, claro, as línguas maternas dos povos, dos países, como hoje existe, mas existia uma linguagem universal, que era o grego, ok? Então, qual era a expectativa do povo judeu? Era um novo revolucionário, né? E aí, vai fugir um pouco aqui do tema, eu não vou entrar no detalhe, mas esse é um dos motivos da escolha de Barrabás. Porque existe um erro grotesco em dizer que Barrabás, ele era um ladrão. Não, Barrabás era um zelote, um sicário. O que era isso? Era um religioso extremo que lutava contra o domínio de Roma, atacava e assaltava acampamentos romanos, tirava dos romanos as armas, o suprimento, ficava com as armas e distribuía o suprimento ao povo. Foi preso numa ação que matou um soldado romano na Galileia. Que coisa, né? Os dois colocados em julgamento viviam e atuavam na Galileia. O sicário, zelote extremo da carne, que tinha a resposta social: eu não acredito, eu não aceito mais esse governo e eu quero derrubá-lo, Barrabás, e o homem que queria estabelecer o governo espiritual, que não era muitas vezes em linha
do pensamento da maioria, mas era a vontade de Deus. E a escolha do povo qual foi? Barrabás ou Jesus? O revolucionário segundo a expectativa humana que tinha potencial para ser líder na carne, ou o revolucionário segundo a expectativa espiritual que tinha não só a condição, ou era promissor, mas era a condição real de ser um líder espiritual. Quem o povo escolheu? Escreve aqui para mim. Qual foi a escolha dos homens? Jesus ou Barrabás? Então Barrabás não era um ladrão. Barrabás era a resposta àquilo que muitos pensavam. Temos que derrubar Roma. Quem sabe nasce um Alexandre o Grande judeu. Pode ser que eles pensassem isso. Quem sabe ele é o cara que vai livrar a nossa casa, a nossa família, vai livrar o nosso país desse domínio romano, impositor. Mas Jesus falou, o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Se eu for aqui ficar entrando em detalhes sobre a autoridade de Jesus, queridos, a gente vai passar o dia aqui na live. Mas Jesus, quando foi ser preso, e ele disse, sou eu, os caras caíram. Você acha que se ele quisesse, ele não seria livre? Quando Pilatos está conversando com ele, e fala, você não sabe que autoridade eu tenho? Você não sabe quem eu sou? Tipo carteirada? Jesus falou assim, você não tem autoridade nenhuma que do céu não tenha sido lhe dada. Né? Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Quem está no controle desse negócio aqui sou eu, cara. Né? Desculpe aqui o termo chulo, mas você faz o teu trabalho que eu estou fazendo o meu. Você não vai conseguir interferir naquilo que é a minha missão, porque o meu governo está acima do seu. A minha posição está acima da sua. Não é? Nós vivemos num país que existe uma cadeia hierárquica judicial. Então quem garante o governo? As instituições que são oficiais, não é? E aí mesmo que a pessoa tenha autoridade, tem uma autoridade maior. Vai alguém lá e dá uma canetada. Vai um juiz lá e determina tal coisa. Vem um juiz de outra instância maior e pá, derruba aquilo e determina outra coisa. Aí vem outro e tem poder de veto. Vem alguém e escreve uma lei. Vem outro e fala assim, não, essa lei não presta, veta. Aí vota e outros votam. É assim que funciona o nosso país. Não é? Funciona como? Né? Nessa disputa, quem pode mais? Quem tem a caneta mais pesada? Quem tem o poder de determinar o que se fala e o que não se fala na nossa nação? Não vou fazer na nossa live um tema político, né? Mas é um negócio complexo. Porque às vezes com uma caneta o cara cala a boca de milhões. Não é? E quando alguém disse, tá preso? Quem é Jesus aqui? Sou eu. Bum! Os negros caem. Já pensou? E eles levantam. O que será que aconteceu? Puxa, como eu queria ter visto essa cena. O que será que aconteceu? Jesus ali, pacífico. Vamos lá. Vamos fazer o que tem que ser feito. Se quiser me prender. E, né, Pedro agitado, pega a espada, corta a orelha. Jesus pega a orelha, põe de volta. Pedro, fica na sua, cara. Tá tudo sob controle. Se eu quisesse, você acha que eu não chamava aqui uma miríade de anjos, cara? Vocês nunca nem chegariam perto. Eu tô no controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Então o controle verdadeiro é o controle do Espírito.
E o controle do Espírito Santo, ele é total. E ao mesmo tempo, ele dá espaço. Porque veja, você já viu uma pessoa dominada por um espírito maligno? Ela não tem controle. E às vezes nem memória. Muitas vezes nem memória. Eu sei do que eu estou falando porque eu já vivi e vi isso vivencialmente diversas e diversas vezes. Na minha infância, isso era muito comum. Não sabe nem o que aconteceu. Né? Agora, alguém tomado pelo Espírito Santo, ele não perde a sua racionalidade, salvo se entregue de uma maneira que queira, dê espaço para isso, porque existe uma mistura aí do que é o controle do Espírito Santo e daquilo que também é uma tendência natural e carnal, onde a pessoa se rende, ok? E também existe a simulação, outro tema, depois a gente fala disso. Mas o fato é que o domínio do Espírito Santo, ele potencializa a tua racionalidade, não atira. Não faz com que você se torne uma pessoa manipulada, não faz de você uma marionete, ok? Pelo contrário, potencializa o que há de melhor em você. E aí você tem um dom, aquele dom se torna excelente. Você tem uma capacidade, uma habilidade, ela é absurdamente potencializada. Você sabe fazer alguma coisa, você consegue fazer alguma coisa, aquilo que você faz tem a capacidade de ter resultados muito maiores do que naturalmente teriam. Ora, uma funda é para espantar lobos, mas Davi matou o maior duelista que existia dentro do exército filisteu com uma pedra e uma funda. Ele havia desenvolvido uma habilidade, né, que é uma funda, uma tiradeira, certo? Para fazer o seu trabalho, espantar lobos. Mas aquela funda, aquela arma, que não é uma arma de guerra, transforma-se em uma bazuca na sua mão. Pelo poder do Espírito Santo. Ela traz um resultado na qual ela não foi desenhada, preparada, projetada para ter. Os teus resultados pelo poder do Espírito Santo podem ser infinitamente maiores daquilo que inicialmente foram projetados para ser. E aí, esse poder, essa capacidade, essa autoridade espiritual se demonstra, ela se aflora. Quando você vê algo que naturalmente e carnalmente deveria dar o resultado A, e ele dá A vezes 10. Porque tem a mão de Deus aí. Tem o domínio do Espírito Santo aí. Tem o poder de Cristo, que é infinito, atuando nesse ambiente. Então eu vou ler os textos aqui, porque a gente já está às 6h10 e hoje, né, é a última. Lucas, dessa série, né, dessa temporada. Lucas 1:28. Vamos lá? Lucas 1:28. Alguém anota aí para mim, por favor, põe aí na live. Lucas 1:28. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Eu vou dar uma pausa aqui, né? Obrigado, Miriam. É Lucas 1:28, né? Por que ela parou para pensar? Porque existia na história judia a percepção de que o cara que tem um encontro com Deus, ele vai morrer, porque ele é no pecado, ele tem suas situações, mas se ele tiver um encontro com Deus, ele vai morrer, não é? Já foi em algum velório que alguém disse, né? Agora ela está com Deus, agora ele está com Deus, que Deus o tenha em boas mãos. São expressões comuns na nossa língua, né? E aí? Se alguém falar para você que você vai ter um encontro com Deus, qual é a tua percepção do anjo? O anjo chegando e fala assim:
agraciada, né? O Senhor está com você. O que aconteceu? Meu Deus, o que significa isso? Sou tão jovem, veio aqui já, o quê? Já veio me chamar, né? Vamos continuar. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui o anjo está fazendo menções, ok? Àquilo que seria a trajetória, mas também o domínio restabelecido. Né? Ele reinará para sempre. Olha o conceito de eternidade que a gente já falou ontem. Sobre a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Faz um parênteses aí, separa isso, fixa isso, ok? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse para mim é o versículo-chave. E Isabel, sua parente, igualmente estará grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquele que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. E eu quero te dizer nessa manhã: para Deus não há nada impossível. E o Espírito Santo que desce sobre nós, nos trazendo poder, vai manifestar a glória dele na tua vida. Dá um amém aqui para mim. Dá um recebo em nome de Jesus. E finalizando, então Maria disse, ela recebe: aqui está a sua serva, que aconteça comigo o que você falou. E então o anjo foi embora. Mas bispo, por que o senhor está lendo esse texto no meio da autoridade do Espírito? Vamos lá. Como é que Maria ficou grávida? O Espírito Santo desceu sobre ela e gerou no ventre dela o que carnalmente não poderia acontecer. Uma criança, né? A primeira inseminação, né, da história humana, não feita por homens, foi feita por Deus, né? Gerou no ventre dela, no útero dela, um feto. Germinou. E começou a se desenvolver um bebê. Então o poder do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo realizou um milagre. E aquele milagre seria chamado como Filho do Altíssimo. Filho de Deus. Então, como é que Deus colocou o filho dele na terra e encheu um homem natural de poder?
fazendo um milagre no ventre de uma mulher, fazendo descer sobre ela o Espírito Santo. Agora eu te pergunto, como é que este milagre chamado Filho de Deus, Jesus, o Cristo, transporta ou transborda o poder que ele detinha, porque ele nasceu fruto de um milagre, como ele transfere essa autoridade para a igreja? Me responde. Quem fez com que o ventre de uma mulher que nunca teve relações fecundasse e desse à luz a descida do Espírito Santo? Como este que nasceu da descida do Espírito Santo dá ao homem autoridade? Chamando a descida do Espírito Santo de novo. Meu Deus do céu. Atos capítulo 1, versículo 1. Desculpe, Atos 1, versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. 40 dias. Falando das coisas relacionadas com o reino de Deus e comendo com eles. Deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Jesus falando aqui, já ressurreto, aos apóstolos. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês, mas vocês receberão poder. Que poder é esse? O mesmo que fez ele nascer. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pula um pouco aí e vai em Atos 2, versículo 1. Anota aí alguém, Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, aleluia, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Como eles ficaram? Cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo aí onde você está. E eles começaram a falar em outras línguas, sendo o Espírito, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meu Deus do céu. Maria, para conceber Jesus Cristo, foi cheia do Espírito Santo e manifestou o milagre. E o Filho de Deus, manifesto por esse milagre, determinou que o Espírito Santo entrasse nos homens, transferindo a eles o poder. Diz aqui claramente: virá sobre vocês poder. O poder que nele estava e que nele operava e que agora em nós se faz presente. E eu quero declarar nessa manhã,
Já são 6h22. O poder do Espírito Santo está na sua vida. A maior autoridade que gera a vida está presente em nós. Tem algo mais poderoso do que gerar vida? Sabe o que eu acho engraçado? A humanidade tem a perspectiva do poder e da autoridade na destruição. Mas qualquer um pode destruir, não é? Os homens medem o seu poder, as nações medem o seu poder pelo seu poder bélico. Eu tenho bomba atômica. Olha aí, a gente está vendo agora esse período que nós estamos passando, né? Ninguém fala mais muito disso, mas tem um país sendo devastado lá, a Ucrânia. E aí como é que se mede o poder? Não, olha, cuidado, a gente não pode, tem que ficar cheio de dedos, porque o cara tem bomba atômica e não sei o que, olha, poder, poder, poder. Que poder há em destruir? Porque destruir é fácil, não é? Basta ter lá uma bomba e acabou. Vai lá um radical qualquer, terrorista, enche o corpo de bomba, pula em cima de alguém ou pula num ambiente e mata um monte. Eu quero ver gerar vida. E nós acreditamos tanto nisso que os heróis fazem o quê? Quais os heróis que a gente conhece nessa época que nós vivemos aqui, né, nesse século pelo menos? Eles fazem o quê? Um tem o raio, o outro tem o trovão, o outro tem, sei lá, uma voz poderosa, o outro tira o óculos e cospe fogo, né? E aí a humanidade põe a percepção de poder na destruição. Mas a percepção de poder deveria estar na criação. Haja luz e houve luz. Menina, levanta, eu te ordeno. Talita cumi, acorda. Lázaro, vem para fora. Aonde está o poder de Deus? Está a ressurreição e a vida, porque a morte foi tragada pela vida. A força verdadeira não está na destruição, está na criação. Está no ato de criar. Porque qualquer um armado, seja de armas ou seja de capacidade e força, poderia matar Maria. Mas só um, só um pôde pôr um filho no ventre dela. O verdadeiro poder. O poder de Deus. Qualquer um pode atentar contra a tua vida. Mas só um pode soprar o fôlego de vida em você. O Espírito Santo de Deus. E o mal está multiplicado, o mundo jaz no maligno. Porque muitas são as adversidades e os riscos que estão ao nosso redor. Qualquer um, em qualquer farol, em qualquer esquina, pode lhe tirar a vida. Mas só uma fonte pode lhe dá-la. Ele chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí, eu não tenho mais tempo. E aí você vê manifesto esse poder e esse governo na vida do homem. Eu vou ler o texto porque eu preciso encerrar. Gálatas, capítulo 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Presta atenção nisso, para a gente acabar a nossa live. Lá no comecinho, eu disse o quê? Que autoridade e governo se estabelece com o quê? Com regras, com leis, com um conjunto de valores. Mas Paulo termina assim: contra essas coisas, contra esses frutos, contra essas qualidades, não há lei. Não tem canetada. Não tem nada maior contra esses frutos, essas capacidades, esse poder, o poder de ser amoroso,
e transbordar amor, o poder de ser uma pessoa de paz. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. O poder de ser longânimo. Sabe o que é isso? É ter longo ânimo. É você crer a despeito de qualquer coisa. É você continuar lutando a despeito de qualquer adversidade. Longânimo, longo ânimo. A qualidade de você ser benigno. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É você querer fazer o bem e pagar o mal com o bem. A condição de ser bondoso, de você sempre pensar pelo lado bom da vida, da fidelidade, de você ter aliança, de você ter valores, a mansidão, você não ser uma pessoa destemperada, completamente descontrolada, que não consegue de maneira nenhuma pôr a tua vida em ordem e qualquer coisa te irrita, qualquer gatilho faz você explodir. Não vai mais dominar a tua vida em nome de Jesus. E o domínio próprio contra essas coisas não tem lei. Não há lei. E eu termino essa semana abençoada dizendo para você: deixa o Espírito Santo governar a tua vida. Deixa o governo de Deus estabelecer novas bases para você. Para que você não viva na loucura e na instabilidade do tempo presente. Porque este vai passar. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Que Deus abençoe sua vida. Que você e eu te peço, Senhor, que eu seja dominado pelo Espírito Santo. Porque uma vez que eu tenho Ele na minha vida, o poder está presente. E eu gero. Eu me transformo numa usina geradora da verdadeira força e poder que existe na terra, a da criação, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Essa live, vocês sabem, está publicada e gravada. Todas as palavras estão ali no YouTube. E que em nome de Jesus você possa viver, praticar, ter isso preso no teu coração. Nada e ninguém pode dominar o ungido de Deus. Ninguém poderá lhe resistir todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Te amo. Deus abençoe.